Olá, bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo, com a mensagem de Deus para o seu coração, na fanpage Quem Tem Sede Venha. E quero agradecer o carinho de todas as terças-feiras, bastante gente me acompanha ao vivo, e o pessoal também que não consegue ao vivo, mas que depois entra aí no Facebook e assiste também, aqueles que comentam, que curte, que compartilha, né? O compartilhamento para mim é o mais importante, porque quando você ouve uma mensagem que você acha interessante e você manda para um ciclo de amigos, né? Para um círculo de amigos, a mensagem de Deus vai sendo difundida, vai sendo divulgada, né? E o reino de Deus ele precisa chegar a todos, né? Então, eu queria agradecer muito o pessoal que tem compartilhado aí as minhas lives e compartilhado também as mensagens, né? Toda terça-feira de manhã, às 8 horas, nós temos a mensagem aqui ao vivo, e também aos sábados, às 19 horas, nós transmitimos um culto ao vivo, né? Que aí tem um louvor e depois também tem uma mensagem. Normalmente a mensagem que eu prego no sábado à noite para os jovens, no culto de jovens, eu trago na terça-feira, porém aqui num formato diferente, no formato de estudo bíblico, né? Lá eu prego de acordo com o que o Espírito Santo me concede pregar para a igreja, né? E depois eu pego aquela mensagem e transformo num estudo bíblico e trago para vocês aqui de terça-feira em forma de estudo, tá bom? Então eu queria agradecer a todos vocês aí. E hoje o que eu quero trazer, quem acompanhou sábado então à noite sabe que eu vou falar um pouco sobre a escolha de Deus, né, com relação a nós, que Ele nos escolhe mesmo antes do nosso nascimento, mas que depende de nós agora tomar uma decisão, né? Eu vou ler um trecho aqui que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Depois eu vou entrar na questão com vocês. Olha só. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até um dia, deixa eu fazer um parênteses aqui, em algum lugar aí do Facebook, em alguma das minhas mensagens, alguém postou falando: Jesus nunca falou de igreja, isso daí é coisa, invenção de vocês, sei que tem. Então aqui um texto que mostra que Jesus falou de igreja sim, né? Jesus ali estabeleceu a fundação da igreja, e a partir dali então ele estava falando que ele fundaria a igreja. Realmente Jesus ele andava nas sinagogas, e só depois da vinda do Espírito Santo é que a igreja começou a ser construída, né? Mas a igreja em si, sem ser esse templo que a gente frequenta, a igreja de Deus, aquela que vai ser levada para o reino, essa igreja ela iniciou em Jesus, ele ensinando, ministrando, explicando como que deve ser a conduta, o caráter, o comportamento do homem. E depois da morte dele, a ressurreição, vem o Espírito Santo, e aí Deus passa a conduzir o homem através da sua palavra, e é lógico que começa então a fundação de igrejas, né, onde Paulo vai para as viagens missionárias e começa a abrir as igrejas, ok? Então, aqui nós estamos vendo Jesus falando sobre a igreja, que sobre esta rocha aqui, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Que pedra que ele está falando? Porque ele falou: Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, que Jesus ele está
falando que ele vai fundar a igreja em cima da resposta de Pedro. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, porque Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E ninguém reconhece Jesus como Cristo, eles reconhecem Jesus como um a mais. Então, veja, eles falam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros Elias, ou qualquer um dos profetas. Ou seja, os homens viam Jesus como um homem a mais, né? Como um ser a mais, como um ser humano a mais, que estava entre nós aqui, e nada mais que isso. Mas teve um homem aqui, Pedro, que olhou para ele e viu algo diferente, e falou para ele, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A consumação da fé do ser humano é quando você reconhece que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus. A hora que você consegue reconhecer isso, que você deixa de enxergar Jesus como homem e passa a enxergar Jesus então como Salvador, como Filho de Deus vivo, como Cristo, como aquele que veio para nos salvar, então essa está consumada a sua fé. Então, porque João escreveu lá no capítulo 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna está reservada para aquele que crê em Jesus, certo? Apesar da gente ter escolhido, mesmo antes da gente nascer, escolhido como? Desde lá dos primórdios, Deus já escolheu o ser humano e já nos escolheu para sermos criaturas dele e para vivermos com ele no paraíso. Mas o pecado nos afastou de Deus. Mas mesmo assim somos escolhidos. Agora depende de nós tomarmos uma decisão, nós darmos um passo de fé para alcançarmos a plenitude da salvação. E isso daí vem na nossa fé em Jesus. Então nós precisamos crer em Jesus. Então quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está ali consumando a fé que ele tem. E aí então Jesus fala, sobre essa resposta que se deu, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Bom, mas me chamou a atenção aqui quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Essa pergunta é interessante, porque às vezes as pessoas falam da gente sem conhecer a gente, e você vê que o ser humano não está preparado para falar dos outros, né? A gente não conhece o coração, você não sabe o que está se passando no coração de um amigo, de um vizinho, de um parente, e às vezes você critica, às vezes você fala algo de alguma atitude que ele tomou, mas na verdade você não sabe o que estava no coração dele. A gente não consegue imaginar o que levou a pessoa a tomar uma certa decisão, a agir de uma certa forma, porque nós não conhecemos o coração. Por isso, o julgamento vem de Deus. Então, olha só, estava ali o próprio Cristo, o dono da vida, e ele pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? E cada um acha uma coisa, mas ninguém sabe quem ele é, eles apenas acham que ele é mais um. E aí foi quando Pedro reconheceu. Aí tem uma história que eu quero falar com vocês, que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, que é a história de um jovem chamado Davi, que dali a pouco tornaria-se rei de Israel, que lutou com um gigante. Então todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Golias era um gigante, era um homem de 2,90 m de altura, e desafiava o exército de Israel. E Davi não tinha nem idade ainda para estar no exército, um jovenzinho que chegou, e quando ele viu o gigante desafiando, porque aquele gigante estava ali há 40 dias, a Bíblia diz que durante 40 dias ele ia de manhã e à tarde e desafiava o exército. Olha, se vocês tiverem alguém de vocês para vir lutar comigo, se vencer a luta, o meu exército se entrega. E quando Davi foi visitar os irmãos dele que estavam na guerra, e ele viu aquele gigante, ouviu o desafio, ele falou, eu vou lá e vou lutar. Ele não pensou duas vezes, porque a fé dele era tamanha que ele não pensou duas vezes. Foi, derrubou o gigante com a pedrada, o gigante caiu, ele pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça dele. E Davi veio e trouxe a cabeça dele. E quando ele estava vindo, chamaram Davi. Então, e falou, olha, o rei quer te conhecer. Por quê? Porque o rei queria saber quem ele era. Olha para você ver. No versículo 55 do capítulo 17, no primeiro livro de Samuel, vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este jovem, Abner? E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei.
Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Olha só que coisa interessante. O rei não sabia quem era Davi, mas Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Se você voltar um pouquinho atrás aí, você vai ver que nessa altura Davi já tinha recebido a visita do profeta Samuel, e Samuel já tinha ungido ele como rei, mesmo ele ainda sendo um adolescente, né? E a partir dali, Davi já sabia que ele tinha sido ungido rei, e a partir desse momento da unção, Davi continuou a vida dele normal. E é interessante porque quando o rei pergunta para ele, ele poderia até ter falado: eu sou ungido de Deus para assumir o seu lugar. Mas ele falou: sou filho de Jessé o belemita. Ele se conteve, e a partir dali, Davi então começou a lutar com o exército de Saul. E depois todo mundo também sabe a história, que Saul ficou com inveja, com ciúme dele, passou a persegui-lo, tentou matá-lo, e nessa perseguição Saul se encontra com os filisteus e acaba morrendo, porque quando ele estava cercado, não tinha como fugir, ele se mata, né, que ele fala que ele não queria morrer pelas mãos de um filisteu, ele se matou, e Davi, ele assume o reinado sobre Israel, né? Aí eu queria só agora chamar a atenção uma coisa de vocês aqui. Se você pegar, Samuel ungiu Saul rei, certo? No capítulo 10 de 1 de Samuel, Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Eles tinham juízes que julgavam as causas deles. Eles chegaram um dia para Samuel e falaram: nós não queremos mais estar do jeito que estamos, da forma político-administrativa, nós queremos um rei, como as outras nações têm. Enfim, e aí Saul foi o primeiro rei de Israel. E quando ele foi ungido, Samuel falou para ele o seguinte: olha, vai chegar um momento certo, determinado por Deus, que nós vamos ter que fazer um holocausto, que nós vamos ter que fazer uma oferta para Deus, e eu então vou, quando você receber o sinal, 7 dias depois eu vou te encontrar, para que eu possa oferecer esse holocausto ao Senhor. Por quê? Porque Samuel era o sacerdote, era o profeta, era aquele que representava o Senhor. No capítulo 13 de Samuel fala assim: olha, no dia... 1 ano tinha estado Saul em seu reinado, e o 2º ano reinou sobre Israel. Ou seja, Saul estava no 2º ano de governo, né? Tinha estado 1 ano, e depois no 2º ano reinou sobre Israel. Então, o 2º ano do reinado de Saul, que está falando aqui sobre Israel, o que aconteceu? Eles receberam um ataque dos filisteus. Eles foram cercados pelos filisteus no 2º ano do reinado de Saul. E aí veio o sinal para que Saul então teria que oferecer as ofertas lá ao Senhor, o holocausto, e aí teria que contar 7 dias e Samuel viria para oferecer esse holocausto. Saul não teve paciência, porque Samuel demorou um pouco mais, e quando Saul percebeu que Samuel estava atrasado, ele mesmo ofereceu o holocausto. E aquilo ali fez com que Deus rejeitasse o reinado de Saul, porque Saul foi desobediente à palavra de Deus. Aí olha só, no versículo 13 fala assim: olha, então disse Samuel a Saul: agisse nessamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então olha só, ali o profeta Samuel chega para Saul e fala: já tem encontrado o Senhor um homem segundo o seu coração, certo? Se a gente pegar aqui em Efésios 1:3, quer ver o que diz Efésios 1:3? Deixa eu abrir aqui para a gente conversar. Depois eu vou explicar tudo isso, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, tá bom? Então, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Agora,
Então, antes da fundação do mundo. Agora eu quero pegar aqui no livro de Atos, no capítulo 13, 21. É isso, Atos 13, 21. Olha o que diz a palavra. Depois, isso aqui é Paulo fazendo um discurso em Antioquia. Paulo estava na primeira viagem missionária dele e ele entrou na cidade de Antioquia e estava fazendo um discurso lá. E falando sobre o reino, né? Mas primeiro ele falava sobre o Antigo Testamento, depois entrava na questão da ressurreição de Cristo. E aí, ele está aqui, ó. Depois, eu vou pegar o versículo 20. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, lá está falando de Davi, certo? Mas olha só, interessante, fala que Saul reinou durante 40 anos. E aqui fala o seguinte, que no segundo ano de Saul, foi que ele cometeu desobediência, o profeta Samuel procura ele e fala: Deus rejeitou o seu reinado e agora ele tem achado para ele, já achou para ele um homem segundo o seu coração, certo? Então, guarde bem isso. Saul governou 40 anos, mas no segundo ano Deus já tinha rejeitado e falou para ele, Deus achou para si um homem segundo o seu coração, certo? Agora, eu quero que você vá comigo em 2 Samuel, se puder, mas se não, você acompanha aqui mesmo, segundo livro de Samuel, no capítulo 5, diz assim, olha, então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo, eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também, antes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saía e entrava com Israel. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre todo Israel. Na idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Então vamos lá. Saul tinha acabado de morrer, ele tinha se matado, igual eu falei, e aí Davi assumiu como rei sobre Israel. Quando Davi tinha 30 anos de idade, aqui fala. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar Israel. Então vamos fazer uma conta. Saul reinou 40 anos, mas no segundo ano do governo dele, ele foi rejeitado e o profeta falou para ele, Deus já achou para si um homem segundo o seu coração. E Davi começou a reinar quando tinha 30 anos. Então se Saul tinha 40, governou 40, e no segundo foi que Samuel falou isso para ele, Davi não tinha nascido ainda. Faltava 8 anos para que Davi nascesse. Concorda? Então, no segundo ano ele falou isso, e depois disso governou mais 38 anos e morreu. Mas quando Davi assume, ele tem 30 anos. Ou seja, quando ainda faltava 8 anos para Davi nascer, foi que Deus disse para Samuel, para o profeta Samuel, que havia já escolhido um homem segundo seu coração. Antes de Davi nascer, ele já tinha sido escolhido por Deus. Antes de nós nascermos, nós fomos já separados para o Senhor. Agora depende de uma decisão nossa, se nós vamos realmente aceitar isso ou não, se nós vamos tomar essa decisão, essa posição diante de Deus. Nós precisamos decidir isso, né? Você sabe que o mundo, hoje, a tecnologia é impressionante. Eu estou aqui falando com vocês, mas eu tenho aqui uma iluminação aqui, uma iluminação ali. Eu tenho um microfone que melhora o som, porque quem me assistia antes sabe o quanto era ruim o som, né? Até a Carlinha me presentear com esses aparelhos. E a tecnologia vai... Hoje, se você for para uma cidade, quem sai de São Paulo e vai, por exemplo, para o Rio de Janeiro, se colocar lá no GPS, sabe exatamente a hora que vai chegar. Até avião. O avião sai lá da Europa, você entra na internet aí, digita o número do voo, você acompanha online e ele te fala exatamente a hora que chega aqui, 1 minuto certinho.
Né? Ele ainda até fala, ó, previsão de chegada às 8 horas da noite. E de repente, ó, adiantou o voo, previsão de chegada às 7h30. Ele vai te calculando, você consegue saber tudo. Você consegue saber se amanhã vai chover, se amanhã vai fazer frio. Né? A tecnologia hoje está à nossa disposição. Nós temos a informação, nós estamos na geração da informação. Todas as informações nós temos. Pensar que há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, era impossível a gente falar dessa forma para tanta gente. É interessante isso, porque, por exemplo, lá na igreja, sábado agora aconteceu isso. Eu falei para umas 50 pessoas, 40, 50 pessoas que estavam ali, mas pela internet eu falei para 1.200 pessoas. Então, antigamente era quase que impossível. Era impossível uma coisa dessa, né? Por quê? Porque nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje para poder falar ao povo. Agora, tem uma coisa que não existe tecnologia. Tem algo que não dá para, não tem nada que possa fazer, que é a confiança nossa, a crença nossa em Cristo Jesus. Essa confissão de Pedro não tem tecnologia que ajuda. Né? Isso aí vem de nós, do nosso coração, é você acreditar. Então, quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ali ele está reconhecendo que Cristo é o Filho, que Jesus é o Cristo, é o Salvador, e que ele é o Filho de Deus, certo? Agora, eu quero, para a gente encerrar, em Romanos, no capítulo 8, a partir do 14, olha só. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o que Paulo escreveu aqui aos Romanos? Que nós somos também filhos de Deus, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós somos irmãos em Cristo, aqueles que padecem por Cristo são irmãos em Cristo e filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, então é isso que eu queria que você reconhecesse em você. Que quando alguém chegar para você e te desanimar, porque infelizmente tem pessoas que falam isso pra gente, né? Ah, você não é nada, você é tal coisa, você é muito baixo, fala até palavra de baixo calão, né? E você não serve para nada, que eu não é tal, mas você precisa entender isso, que você é um filho de Deus, você não é pouca coisa. Nós temos um lugar muito especial preparado para nós, lá no céu, na Nova Jerusalém, né, onde Deus será por Pai de todos nós. E se nós somos filhos de Deus, esse reconhecimento é importante partir de nós. Então as pessoas podem não saber quem você é, mas você precisa saber que você é filho de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, quando Pedro fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele reconhece. Ali está a consumação da fé de Pedro. E Jesus fala, Pedro, você respondeu certo, eu sou o Cristo. E sobre esta rocha, sobre o Filho de Deus, sobre o Salvador, eu vou edificar a minha igreja. E quem estiver ligado nessa igreja será salvo. Então nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Precisamos entender isso, precisamos reconhecer isso. As pessoas não podem te desanimar, as pessoas não podem falar que você não é nada, as pessoas não podem te jogar para baixo. Por quê? Porque você é um filho de Deus, porque você não é pouca coisa. Nós somos filhos de Deus e tem um lugar preparado para nós. Jesus falou isso em João 14, que ele estava indo para preparar uma morada, e diz que na casa do Pai tem muitas moradas. Ele ia e voltaria através do Espírito Santo para buscar a gente, para que a gente pudesse viver com Ele. Então essa é a esperança que eu tenho.
A esperança de que um dia eu vou estar com Cristo no paraíso. A esperança de que um dia eu vou viver com Ele lá no céu. E você vai estar comigo. Porque se você crê em Cristo, a tua fé também está consumada. Se você crê em Jesus Cristo, você crê que Jesus é o Salvador e que Ele é o Filho do Deus vivo, então a sua fé também está consumada. E aí nós vamos todos para o céu, vamos ser salvos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos sobre o Senhor. E nós cremos, ó Deus, que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus. Por isso, Pai, eu te peço sobre as nossas vidas, Pai, derrama, Senhor, da tua bênção. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Pai, e nos fortaleça na tua presença. Se tem alguém aqui ainda que não reconheceu isso, Pai, abra os olhos desta pessoa, Pai, para que ela reconheça que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. Pai, nós te agradecemos por ter dado esse entendimento a nós. Agradecemos, ó Deus, por ter deixado registrado isso nas Escrituras. E nós te agradecemos, Deus, pelo amor que o Senhor tem, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Assim como o Senhor fez com Davi, que o escolheu mesmo antes dele nascer. Nós cremos, Deus, que nós também fomos escolhidos, mas nós sabemos que não depende agora só disso, depende de uma escolha nossa também, depende de uma posição, de um posicionamento de cada um de nós para alcançarmos a vida eterna e a tamanha graça que o Senhor já derramou sobre nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ô, meus amados, obrigado, viu? Obrigado do carinho aí que vocês tiveram de estar comigo. Nossa, eu passei aqui, ó, mandar um abraço para o Leonardo Caetano, para Luzamira, para Sônia, para Eliana, para Yolanda, para o Manuel, para Laíse, para Estefânia, para Yolanda. A Yolanda, no nome da Yolanda, eu quero mandar um abraço para o Rogério, para a Margarete, para o Luiz, o Hendrick, quem mais? A Diana, a Cleide Campos, que escreveu a paz do Senhor Jesus, a Estefana, que escreveu um bom dia, a pastora Suzana Almeida, que escreveu bom dia, graça e paz para todo mundo, Maria Célia, a Margarete, o Paulo Almeida, a Luciana, a Alzeni, o Carlos, o irmão Carlos, para a Rosângela também, para o Jorge, para a Sônia, o Rogério Carbone, que está sempre com a gente aqui, Mazi Ribeiro, Neila Maria, Celiman, Andréia, May, Mazi Ribeiro, que falou um bom dia, muita paz e amor para todos. Juda, Sebastião, João Kleber, Neide Barbosa, Luiz Silva, Lúcia Teodoro, Pati Ribeiro, Darlene Aparecida, Daniel, a Isilda, que Deus te abençoe, Isilda, Ana Paula Verenca, a Vera Carvalho, o Vanderlei Ferreira, meu primo também, Vanderlei, a Aparecida Miranda, a Deise Dalla Amaral, Luiz Carlos, Paulo César, o Jair, a Luzia Silva, o Renato Amaro, Rosaura, a Regina Alves, Janis Clay, Noraci, o Júlio Correia, o Sérgio Carrara, Janair, a Terezinha Galhardo, Dabiane, Geraldo Rodrigues, Ivonete, Suzana Félix, Rosinéia, o Pereira Pessoa, Isabel Ferreira, Josimar, Flávia Suzana, Gianice, Josimar, Josi Rodrigues, Terezinha Fernandes, Sadi de Oliveira, o Darley, o Darley José, né? A Sandra Queiroz, Lucivan, Sheila, Nayara, Márcia, Valdete, Luciano, Giane, Albuquerque, Flávio Lamas, Rude Moreira, Mária Azevedo, Ana Vitória, Lide Nogueira, Ricardo Cavaleiro, Ana Vitória, Cleide Campos, Silvinha Faria, a Terezinha, Jacira, Ocimar, Ana Moura, Henry, Antônio, Roberto, Lenilson, Joyce, a Luciana, Márcia Barbonaglia. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? No sábado nós temos então o nosso encontro ao vivo
às 19 horas, um culto abençoado. Se você quiser assistir aí no Facebook, né, na página Quem Tem Sede Venha, você vai ver que é muito abençoado, né, os louvores e mais uma palavra também de Deus. Então, 19 horas, no sábado, e terça-feira que vem, se Deus quiser, às 8 horas em ponto, eu estarei aqui também. Bom? Deus abençoe a todos e até lá. Lúcio Costa, um abraço.